Cara a cara com Moran. Cara a cara. Professor Moran, aceitou o meu desafio João. de fazer um cara a cara, Cara a cara. sem saber quais eram as regras. As regras estão sendo construídas agora. Eu vou falar Tá uma bom. palavra, uma pequena pergunta, Tá bom. e aí o senhor faz uma reflexão rápida. Eu sei que o senhor gosta de refletir bastante, eu também. Vai ser um desafio a gente tentar fazer rápido aqui a construção. Então vamos lá. Amor. Amor é a coisa mais importante da vida. O amor, primeiro por você mesmo, gostar-se e gostar das pessoas, daquilo que é positivo, porque às vezes não é fácil amar no sentido amplo, mas amar significa gostar de algumas pessoas de uma forma tal que vale a pena viver com elas sempre. Essa é uma coisa fantástica, assim. Minha mulher, uma pessoa que eu adoro, meus filhos, netos, as pessoas próximas, amigos. São As pessoas que estão nos assistindo, pessoas que acompanham no Facebook, assim, são milhares de pessoas que acompanham silenciosamente. Adoro, chegam no lugar e dizem, olha, eu sigo tanto seus textos. Tem pessoas que amam e eu nem conheço. Isso a tecnologia não permite. Nem sabendo, às vezes não fico sabendo, às vezes me dá um retorno assim que me comove. Eu me sinto muito amado nesse sentido, de que muita gente acompanha as ideias, a trajetória. Isso é uma coisa muito gratificante também, além das pessoas próximas. Brasil, onde você acha que a gente está indo aí nessa confusão toda que nós estamos vivendo agora? Estamos aqui para situar, né, 2016, momento de impeachment ou não impeachment. O que o senhor, resumidamente, o senhor já tem longa experiência aí, não só no Brasil? Mas... Eu sou espanhol, que moro aqui desde os 20 anos, mas nunca vi um Brasil tão dolorido, tão sofrido, tão complicado, e ao mesmo tempo tão desafiador. Se conseguirmos superar essa brutal corrupção que não é momentânea, que é um pouco estrutural, teremos tudo para ir assim, transformar-nos num país muito mais poderoso. Mas ele está complicado, está difícil, está muito também polarizado, dividido, sectário, e não é fácil chegar, saída, né? Não é fácil assim chegar a um entendimento profundo. Ou seja, mesmo divergindo, a gente tem que ter um mínimo de consenso, dizer quem é o outro, mesmo que seja um pouco antagonista. É como se fosse um estádio de futebol. O outro é teu contrário, mas não é teu inimigo. E nós estamos transformando assim os grupos em inimigos. E o que mais me preocupa é algo que se fala pouco. As pessoas assim mais corruptas são as que menos assumem. Quer dizer, as pessoas não dizem, sempre estão negando. A gente está numa cultura da negação. Mesmo que esteja patente. E onde que há uma cultura da negação, você não avança. Negação do patente. Porque a sociedade se constrói através de relações de confiança. Se você não confia no que o outro fala, você não avança. Você sempre está desconfiando, mesmo quando às vezes a pessoa fala o que ele sente. Acho que a desconfiança do outro lado ficou institucionalizada, né? Se eu estou desse lado, a princípio eu tenho que desconfiar do outro, e vice-versa. Né? E a gente está assim, polarizado e desconfiado porque são muitos os que negam as evidências. Sempre estão negando o que está claro para os demais. Educação, que papel ela pode ter nessa busca da solução? É um papel primordial? Ela também está subordinada ao que acontecer? A educação é o caminho fundamental, mas ela tem que sair muito dessa previsibilidade. Estamos preparando para um mundo tão complexo. A educação tem que ser muito mais também desafiadora. E com muitos profissionais acostumados à zona de conforto e de segurança, você não cria uma educação desafiadora. Então não é tão simples ela vai repetir, ela vai continuar no processo. Uma parte do processo ele é muito repetitivo e é muito, vamos dizer, previsível. Educação é fundamentalmente uma relação entre pessoas que aprendem. E pessoas que evoluem. Então, quando você tem pessoas evoluídas, é muito fácil aprender. Os grandes professores, nem sempre os que me davam as grandes respostas, mas me colocavam, não se
não se assustavam com as grandes perguntas. Então eles interagiam, eles te ofereciam alguns caminhos sem fechar as possibilidades. Mas no fundo eram pessoas nas quais você podia confiar. Você podia fazer perguntas para eles que valiam a pena. Deus, pela sua formação, que o senhor... Minha formação, eu fui desconstruindo um caminho. Primeiro ia ser jesuíta, então era toda aquela visão dualista de céu, inferno, bem e mal. Eu fui construindo todo um processo de dúvida de se aquelas histórias que construímos, elas eram reais ou são metáforas, são histórias também que nos ajudam a lidar com o futuro, os medos. Uma parte eu diria, do sobrenatural está baseado nos nossos medos. Agora, o que há além do que nós vemos também é difícil. Nem eu posso provar que há, nem alguém me pode provar que não há totalmente. Mas eu diria, Deus está nesse sentido na construção de cada dia da forma mais bonita, em ver a beleza em todas as coisas e em construir processos interessantes de paz e de realização. Eu chamo isso, Deus, a vivência ampla de cada dia. O senhor tem escrito, ou pelo menos andava escrevendo aí um pouco sobre envelhecer. Poderia compartilhar um pouco quais têm sido as suas descobertas? Porque são textos muito bonitos aí. Bom, não tenho estou fazendo 70 anos, já estou envelhecendo. Tem um lado da descoberta que é um pouco dolorosa, que é de perda de algumas um pouco algo da saúde, um pouco você esquece um pouco as coisas, mas de outro lado é uma etapa de grande amadurecimento e de síntese e de aprender a lidar com dificuldades crescentes. Então, é de saber que você caminha para um desfecho, que é a morte, e de uma forma, eu não digo que seja sem medo, porque seria muito um pouco exagerado, embora, ou pelo menos eu não consigo eliminar o medo, mas ao mesmo tempo de olhos mais abertos, vivendo o hoje, não só preocupado com o amanhã, vivendo de uma forma mais tranquila, mais viva. Então, aprendendo a envelhecer também como um processo que você constrói quando é novo e não somente quando você chega lá. A ideia de fazer uma espécie de projeção para o futuro quando você é novo, dizer quem eu quero ser quando chegar a envelhecer e ir construindo um caminho que faça sentido, que encontre significado. E então, essa vida com propósito, com significado, ela dá muito mais engajamento, alegria, do que só a vida em função de objetivos que são importantes, de ganhar, de enriquecer, de ter coisas, que são objetivos, diria, menores dentro desta visão mais ampla. Então, envelhecer é um processo pelo qual todos passamos, ou tendemos a passar, e que muita gente não se prepara para ele, e é importante como aprendizagem. É um grande processo de aprendizagem. E para encerrar, aproveitando que o senhor tocou na palavra, no conceito, questão da morte, quer dizer, existe pelo menos no Ocidente, quase que uma coisa velada que a gente não fala sobre a morte, né? Quer dizer, a pessoa que fica de luto muito tempo, já é estranha, precisa ir num psicólogo, num psiquiatra, não está bem. Como que o senhor encara isso? Quer dizer, não é só isso, né? Quer dizer, o senhor disse já que a gente tem que pensar desde antes, né? Como é que o senhor pensa filosoficamente sobre a morte, né? Vamos dizer assim. A sociedade atual esconde muito a morte, isso. Ou faz espetáculo da morte, a morte assim, nos filmes e séries. Não, a morte, talvez eu tive, por morar numa cidade pequena, na Espanha, tive muito contato com a morte, era natural visitar pessoas que morriam, porque as pessoas morriam mais jovens do que hoje, e não se escondia
Isso. Para uma criança é importante que conheça isso, sem drama, sem tragédia, mas que conheça que ela tem todo um percurso. A gente tende a esconder a morte da criança, né? Da criança, né? Que não fazer, sofra, né? Então, tem que colocá-lo como um processo normal da vida, como que pode acontecer, mas que a gente não tem que ficar paranoico em função disso. Nosso processo é viver da melhor forma possível até que um dia não seja mais possível. Há uma outra dimensão da morte que as pessoas também têm muito medo, e é essa ideia de que Deus é que tira a vida. Na verdade, você tem que viver até onde tuas condições sejam aceitáveis. A partir do momento em que você não tem ou consciência, ou é um tal grau de sofrimento que ele não volta atrás, você cria um sofrimento grande para você e para aqueles que estão junto de você. Temos que pensar algumas formas de enfrentar a morte assistida, ajudar a pessoa a que se prepare e a que autorize, digamos, aos demais a que o ajudem a não prolongar uma vida vegetativa sem sentido. Conheço pessoas que vivem, às vezes, décadas só dando trabalho, gastando fortunas, sem chance, em princípios e sem consciência. Se você não tem consciência, não tem vida. Obrigado, professor. Eu queria só encerrar dizendo que a gente fez um vídeo aqui fora do padrão de falar de educação e dizer que eu fico muito emocionado por isso, que eu sempre disse para o professor Moran que eu encontrava com ele em diferentes situações, encontrava com ele às vezes no aeroporto, eu estava indo para um lugar e para o outro, a gente conversava 5 minutos, ele fazia alguma pergunta ou fazia uma reflexão, ele sempre me provocava, sempre estava pensando, e nós tivemos o prazer aí temos tido o prazer de trabalhar junto. Então, dizer que eu sou um daqueles seus fãs meio quietos, porque curto de vez em quando, mas fico quieto e acho que o seu legado para todos nós na área de educação é muito bonito, mas aqui a gente teve uma conversa mais pessoal que também foi muito bonita. Tá bom. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos.